O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único. E sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos hoje a alegria de celebrar a memória de São João Crisóstomo, bispo de Constantinopla. Estamos celebrando de paramentos brancos, mas bem que poderíamos celebrar de paramentos vermelhos, porque embora ele não tenha sido morto diretamente pelos seus inimigos, isto é, os seus inimigos não lhe derramaram o sangue até a sua morte, mas ele morreu de tanto sofrimento causado pelos seus inimigos, e os seus inimigos eram aqueles seus mais próximos, aqueles para quem ele dedicava a sua vida. São João Crisóstomo, ele foi, aqui vou apresentar de uma maneira bem resumida, que eu quero me ater a 2 pontos. São João Crisóstomo, ele nasceu em meados do século IV, por volta de 350, e morreu no início do século V, em 407. Ele foi monge, depois ele foi, até assim, com certa resistência, porque não se achava digno, foi ordenado presbítero, padre, e foi sequestrado para ser ordenado bispo. Quer dizer, bispo ele não queria ser, mas ele foi literalmente sequestrado. Convidaram-no a entrar numa carroça para conversar com alguém e o levaram para Constantinopla. E lá ele foi feito bispo. Ele não queria, mas já que me ordenaram bispo, então vocês terão um bispo. E ele naquela corte, imagine que estamos no período em que a corte, em que o imperador estava em Constantinopla, e o imperador quis João Crisóstomo. Por quê? Primeiro porque era seria um bispo relativamente jovem, então ele pensou: eu vou conseguir moldá-lo, ele vai se adequar a mim. Então ele era jovem e ele já era conhecido pela sua eloquência, pela sua inteligência. Então vai ser excelente aqui para a corte um bispo assim, inteligente, eloquente, mas que vai se adequar àquilo que eu quero. E São João Crisóstomo, ele era servo de Cristo e ele queria agradar primeiramente a Cristo. Então, meus santos, com as suas pregações que chamavam a corte à conversão, com as suas pregações que criticavam, que denunciavam os erros cometidos na corte e até mesmo pelo imperador e pela sua esposa de virtude duvidosa, muito duvidosa. Então, com as suas pregações em que ele condenava aqueles pecados, ele atraiu para si inimizade e perseguição.
Ontem, aqueles que rezam a liturgia das horas, ontem nós tínhamos como primeira leitura um trecho, primeira leitura do ofício das leituras. Nós tínhamos como primeira leitura um trecho retirado do livro do profeta Ezequiel, no capítulo 2, em que lá no versículo 17, Deus diz assim a Ezequiel, o seu profeta: Filho do homem, eu te coloquei como vigia para a casa de Israel. Esta é, sem sombra de dúvidas, uma das características de um bispo. Ele é aquele que está vigiando a fé e nos exortando à fidelidade à fé. Então Deus diz para o profeta Ezequiel: eu te coloquei como vigia. Logo que ouvires alguma palavra de minha boca, deverás chamar a atenção deles em meu nome. Isto é, Ezequiel, quando tu ouvires algo de mim, deves anunciar a eles. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, isto é, aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa que está caminhando no pecado, se eu te mandar dizer que se ele continuar naquele pecado, se ela continuar naquele pecado, ele vai morrer. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e tu não falares, não lhe chamando a atenção a respeito de sua má conduta, o ímpio morrerá pela própria culpa, mas eu te pedirei contas do sangue dele. Isto é, cada um vai pagar pelos seus pecados. Mas tu, Ezequiel, eu te mandei denunciar aquele pecado. Tu não denunciaste, né? Por covardia, por medo, para ter um discurso politicamente correto. Pois bem, ele morrerá pelo pecado dele, e eu pedirei contas do sangue dele, porque tu não exerceste a tua missão. Meus irmãos, percebe aqui então esta responsabilidade de todo bispo, de todo presbítero, particularmente, mas no fim das contas de todo cristão, e que aqui se aplica tão adequadamente ao santo cuja memória estamos celebrando, São João Crisóstomo. Ele não tinha por intenção salvar a sua própria pele. É um discurso este aqui de Ezequiel, e um exemplo de vida, este aqui de São João Crisóstomo, tão atual para os tempos de hoje. Por quê? Porque a tentação para os pregadores de hoje em dia é grande, de você fazer de conta que não está ouvindo a voz de Deus, na sua palavra escrita, ou na sua palavra transmitida de geração em geração na igreja. E aí não se prega mais a verdade, para não ter indisposição com as pessoas. E o Senhor diz: cada um morrerá pelo seu pecado, mas tu, que tinhas por missão anunciar a minha palavra e não o fizeste, também receberás a própria condenação. Então, meus irmãos, hoje já celebrando São João Crisóstomo, esse homem, repito, que morreu por tanto sofrimento por causa da sua fidelidade a Cristo. Ele teve tantas perseguições, tantas calúnias contra ele. Ele foi expulso da sua diocese e foi levado em exílio, que não aguentou o sofrimento e morreu de tanto cansaço. Ora, se nós, meus santos, aqui tivermos apenas uma visão humana, uma visão imanente, uma visão que leva em conta apenas as coisas aqui deste mundo, nossa, ele se frustrou, porque no fim das contas, ele morreu. Mas, se nós temos, meus santos, uma visão cristã, uma visão sobrenatural, São João Crisóstomo é feliz, porque foi arauto da verdade e será recompensado pelo próprio Deus. Nós ouvimos hoje na antífona, que dizia assim:
Aleluia, aleluia, aleluia. Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Isso se aplica sem sombra de dúvidas a São João Crisóstomo, isto é, aquele que fala em nome de Deus. Para isso somos chamados nós, os padres. Para isso são chamados os bispos. Então, meus santos, rezemos pelos sacerdotes, pelos padres e pelos bispos, para que sejamos fiéis ao Senhor neste mundo atual que é tão tentador a esse silêncio cúmplice, porque nunca houve tanto quanto hoje uma tentação de ser politicamente correto, porque as pessoas querem calar a nossa voz, para que se nós não vamos condenar, quer dizer, a tentação é dupla, não apenas não condenar o erro, mas também não ensinar a verdade. E infelizmente muitos pregadores assim se comportam, ficam pregando obviedades, ficam pregando coisinhas agradáveis a todos, que todos podem aceitar, um discurso aparentemente cristão, aparentemente católico, mas que na verdade é uma falsidade, é apenas para não se indispor com ninguém. Meus santos, nós fomos colocados neste mundo para um combate contra Satanás. Se nós não estivermos sofrendo embates, se nós não estivermos em combates, está muito estranha a nossa vocação, porque eis que eu vos envio como ovelhas em meio aos lobos. Então, se nós de alguma maneira não estamos sofrendo por aquilo que estamos anunciando, seja pelas nossas palavras, seja pelo nosso exemplo, é de nós nos perguntarmos se de verdade estamos anunciando alguma coisa. Pois bem, este é o primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar na homilia de hoje, mas eu gostaria também de um segundo ponto. São João Crisóstomo, ele se ocupou muito, ele tem vários discursos, várias homilias, várias obras, falando de como educar as crianças, isto é, que as crianças os pais devem dedicar tempo, devem gastar tempo nas crianças para prepará-las, para um verdadeiro cristianismo. Ele tem uma obra chamada Sobre a Vanglória e a Educação das Crianças, em que ele diz que muitos pais educam os seus filhos para a vanglória, isto é, para a vaidade. O menino, a menina, desde pequenininha, o pai valoriza o quê? As roupinhas que dá para ele, que dá para a sua filha, e vai nutrindo na criança o quê? Que o que verdadeiramente importa é aquilo, é a beleza da roupa, a beleza do cabelo, a beleza dos olhos, a beleza, como diria Santa Teresa d'Ávila, a beleza das mãos. Santa Teresa, diz lá no seu livro da vida, quanto mal fez a ela os elogios que a mãe fazia dos cabelos dela, como ela tinha os cabelos bonitos, como ela tinha as unhas bonitas, como ela era bonita. Ora, se você só reforça isso nos seus filhos, você vai fazer com que ele valorize o que? A vanglória, aquela glória que não tem consistência, a vaidade. Quando você deve reforçar nos seus filhos o que? Os valores cristãos, a piedade, a paciência, a capacidade de saber usar com temperança as coisas. Imagine que São João Crisóstomo chega mesmo a dizer que os pais devem ter cuidado, principalmente neste ponto com as meninas, mas também com os meninos, até mesmo com os perfumes.
Porque se você concede aos seus filhos, imagina, ele estava aqui num ambiente de corte, né? Então isso era muito valorizado, uma criança perfumada, uma criança muito arrumada, uma criança muito bonita. Isso em si, não há nenhum mal nisso, mas se você hipervaloriza, se você atrofia essas coisas na criança, como é que você vai querer que ela seja casta, se ela se deixa seduzir pelos ungüentos, pelos perfumes, pelas suas paixões, pelo desejo de ser belo, de ser bela, de ser elogiada? Então você está fortificando nela como criança, quando criança, uma faculdade que quando ela estiver maior crescida, vai se manifestar também na sensualidade. É claro que a criança ainda não tem sensualidade, mas é aquela mesma faculdade. Ela agora, como criança, ela manifesta apenas de uma maneira infantil, mas quando ela crescer, quando a sensualidade começar a nela despertar, ela vai apenas não querer receber os elogios pela sua beleza infantil, mas atrair os olhares com um desejo de sensualidade. Então é importante, diz São João Crisóstomo, que os pais olhem para os filhos como uma obra de arte, que os pais olhem para os filhos com todo o cuidado, de modo a corrigir os erros e a fomentar as virtudes. Então, se o seu filho, ele é piedoso, então de você fomentar, sempre tendo cuidado com a vaidade, que ela pode se manifestar em tudo, mas fomentar a vida espiritual, ensinar a paciência, ensinar a criança a saber dominar a ira. Entenda, não é fazer do menino uma coisa sem expressão. Não, o menino, ele tem que ser viril, mas ser viril não significa que ele é violento, esmurrando a tudo e a todos. Ele vai expressar sua virilidade, digamos, em contextos específicos, num esporte que ele pratique, numa determinação em fazer algo, ele pode ali colocar para fora toda a sua virilidade, a sua força, mas normalmente ele é comedido, ele é tranquilo, ele é pacífico, porque isso lhe é ensinado desde criança. São João Crisóstomo, ele tem uma afirmação que ele diz assim: os pais, imagine que frase forte, os pais são os culpados, pois quando se trata de seus cavalos, eles mandam aos cavalariços que cuidem bem deles, e não deixam que cresçam sem serem domados, e desde cedo põem neles freios e outros arreios. Então naquela época, os cavalos eram aquilo que era mais privilegiado. Agora aqui você pode colocar outras coisas: a casa, o carro, o emprego, isto é, para as coisas deste mundo, os pais estão muito empenhados. Imagine se os pais estivessem tão atentos aos seus filhos como estão com as suas empresas, com o seu carro, com a sua casa, com o seu trabalho. Pois bem, mas, continua São João Crisóstomo, quando se trata de seus filhos jovens, deixam-nos soltos por todas as partes durante todo o tempo, e assim perdem a castidade, se mancham com desonestidades e jogos, e desperdiçam o tempo com espetáculos imorais. Então como é que você vai deixar uma criança, um jovem, entregue a si mesmo, assistindo o que ele quiser? Meus santos, é o maior desserviço que um pai faz a um filho quando ele dá um celular com acesso à internet para o seu filho,
porque ele tem acesso a tudo e qualquer coisa, a toda a pornografia. Imagine você, rapaz, você homem, você acha que você com 12, 13, 14 anos, você teria a fortaleza necessária para não olhar coisas indevidas na internet? Não seja ingênuo, é claro que você não teria. Então não será diferente com o seu filho, num mundo hipersensualizado, hipersexualizado. Então quer dizer, se você vai dar um celular ao seu filho, porque você precisa com ele se comunicar em alguns momentos, então você dá um celular daquele que não tem acesso à internet. Ah, mas é feio, vão fazer bullying comigo na escola quando eu tiver um celular. Paciência, você quer salvar a alma do seu filho, você não vai dar a ele algo que ele vai utilizar contra a sua alma, aquilo que existe de mais precioso, porque ele vai se perder. Então você não pode, aí a criança já é pequenininha, aí você diz, tá bom padre, ok, então eu não vou dar um celular para o meu filho, para o meu filho com 10, 11, 12 anos, mas ele pequenininho, né, não tem nenhum problema, porque ele nem entende e não vai procurar essas coisas. Mas você acha, eu não vou aqui nem entrar nos danos causados ao cérebro da criança por aquela hiperestimulação das telas e dos programas dos celulares, eu não vou nem entrar aqui neste quesito. Mas você acha que se você acostuma o seu filho com 2, 3, 4 anos a ter um celular o tempo todo, você acha que ele vai ficar sem quando ele tiver 10? De jeito nenhum, porque você desde pequeno você acostumou o seu filho àquilo. Ele só come olhando o celular, ele só fica calmo olhando o celular, ele está o tempo, isso, crianças com 3, 4, 5, 6 anos. Então repito, eu não estou nem falando dos danos causados a esta criança pela hiperestimulação, mas você não vai conseguir segurar o seu filho quando ele tiver 10, 11, 12 anos, e aí ele terá um mundo de perversão à disposição dele. Então ter esse cuidado, você não iria expor o seu carro a lugares em que ele fosse danificado. Você não faria isso. Se você dissesse, olha, se eu passar com o meu carro por aquela rua, naquela rua as pessoas estão apedrejando os carros, você não iria com o seu carro por ali. Você não compraria uma casa que dissesse, olha, os fundamentos desta casa estão comprometidos. Você não compraria uma casa que iria cair, porque você tem zelo, cuidado pelas coisas materiais, mas você não tem este mesmo zelo para com o seu filho, para com a sua filha, diz São João Crisóstomo. E ele continua, o que possui uma mula, imagine, se preocupa em encontrar um bom cuidador, que não seja rude, nem desonesto, nem ébrio, mas um homem que conheça bem o seu ofício. Então eu quero alguém que cuide dos meus cavalos, eu quero alguém que dome os meus cavalos, que alimente os meus cavalos. Então eu quero alguém responsável, alguém que cuide direitinho, que não maltrate os meus animais e nem seja irresponsável no seu ofício. Todavia, quando se trata de procurar um professor para a alma da criança, contratamos o primeiro que aparece. Isto é, você delega a educação do seu filho à primeira escola. Você não se preocupa quem são os professores daquela escola, você não se preocupa que livros didáticos estão sendo utilizados naquela escola. Eu nunca recebi tanto quanto nesses últimos meses, imagens e informações e vídeos de livros que ensinam masturbação, que ensinam ideologia de gênero, como fazer ato sexual a crianças de 8, 9, 10 anos. Simulação de casamento gay.
Sim, eu tenho o vídeo, para que ninguém diga que é de uma professora ensinando duas menininhas a se casarem. E a entrada era o som de Ave Maria, tá? Colocando aliança no dedinho delas, porque isso é também expressão de família, dizia a professora. Quer dizer, aí você não procura saber o que lá acontece. Você não pega o caderninho, o livro do seu filho, da sua filha, e vai ali folhear para ver tudo o que está ali. E você não conversa com seu filho, porque às vezes não está no livro, mas o professor, com a sua ideologia, passa. Nós tivemos também nesse período de pandemia, em que tudo foi feito e gravado, né? Nós víamos professores ensinando ideologia de gênero, e que não estava no livro didático, mas que por própria conta, os professores ensinavam. Como os filhos estavam ali e ficava gravado, os pais tiveram acesso. Então esse cuidado que os pais têm que ter com a alma dos seus filhos. Então São João Crisóstomo é um grande pregador nesse sentido também, e ele continua, e termino: e no entanto, não há arte superior a esta, isto é, de educar uma criança, de cuidar de uma criança, o que é comparável à arte de formar uma alma. O que existe de mais importante do que preparar uma alma para a salvação, e desde pequena? Quem professa esta ciência deve proceder com mais cuidado que um pintor ou um escultor ao realizar a sua obra. Então um professor, uma escola, é muito mais importante do que um pintor e um escultor. Então é claro, pai, pelo amor de Deus, se a sua filha, se o seu filho tem ali 4, 5, 6 anos, e ele dança as dancinhas do TikTok, o que é que você acha? Quando ele estiver grandinho, ele vai gostar das músicas mais promíscuas que existirem, porque quando criança, você é culpado, você é culpada, você deixou, e até achou bonitinho, até riu, quando a sua filha se requebrava como uma pessoa de má vida, que eu me recuso até de usar uma palavra dessa para uma criança, mas vocês entenderam o que eu quero dizer com isso, né? Ela dançando de uma maneira que nem uma mulher de má vida nos tempos de Nosso Senhor faria. O que é que você quer se você veste a sua filha de 2, 3, 4, 5 anos com um shortinho curto? É tão bonitinho, é uma criança, ok, mas ela está se acostumando a vestir assim. Quando ela estiver 13, 14, 15, ela vai querer usar shortinho com um bustierzinho e a barriguinha de fora, porque ela cresceu assim, ela foi educada assim. Mas se você, pai e mãe, diz: não, o corpo da minha filha, o corpo dos meus filhos é templo do Espírito Santo, e eles vão se vestir de uma maneira digna, de modo que quando ela tiver 10, ela já está acostumada a se vestir de uma maneira casta, modesta. Então nós precisamos ter esse zelo, porque senão, meus santos, nós vamos querer ter filhos santos quando adultos, quando os cuidamos como pecadores quando crianças. Era isso o que São João Crisóstomo, nesta obra sobre a vanglória e a educação dos filhos, o que São João Crisóstomo falou tanto. Por fim, termino mesmo, ele fala da importância de povoar o imaginário das crianças com histórias santas, isto é, que os pais conheçam a história de Caim e Abel, que os pais conheçam a história de São José do Egito, que os pais conheçam a história de Jó, e que expliquem, que contem às crianças. Para isso, pais, vocês precisam conhecer as histórias bíblicas, senão os seus filhos vão saber apenas a história da Peppa Pig, e que agora tem até um personagem homossexual, a Peppa Pig, que toda criança sabe quem é, que você deixa lá a televisão ligada
em um canal de desenho animado e vai fazer as suas coisas, e ela vai aprendendo aquilo que vai entrando com tanta facilidade na sua imaginação. Então, meus santos, sejamos zelosos pelas crianças, porque um dia, pais, vocês diante de Deus prestarão contas pelas almas de todas elas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.